Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11 da revista Marcas de uma Igreja Saudável, da editora Cristã Evangélica, baseada no material publicado pela editora Fiel, Nove Marcas de uma Igreja Saudável. Esse é um material muito importante, muito rico e que tem nos ajudado a entender melhor o que é a igreja e como a igreja deve ser de acordo com a palavra de Deus. Portanto, quero incentivar os irmãos a adquirirem este livro e lerem o livro, buscando se aprofundar mais no assunto que já temos conversado aqui nos últimos dias, nas últimas aulas. A lição de hoje é sobre a nona marca dentro desse material, que é a liderança bíblica na igreja. Mas antes de falarmos sobre ela, eu gostaria de relembrar aos irmãos as 9 marcas de uma igreja saudável que temos estudado nos últimos tempos. Enquanto eu vou projetando, eu espero que você já esteja se lembrando das 9 marcas. Se alguém conseguir se lembrar de todas, por favor, depois entre em contato comigo. Eu quero saber daqueles que conseguiram memorizar as 9 marcas. Mas mais importante do que memorizá-las em si é a ideia de entendê-las e praticá-las na nossa vida. Eu vou projetar aqui, acho que os irmãos já estão vendo, a ideia é fazer meio que um quadro. Eu não sei dar aula sem quadro, irmãos, então eu vou improvisar um quadro aqui na tela do meu computador para que possamos desenvolver a aula juntos. Então, projetei para nós aqui as 9 marcas de uma igreja saudável dentro do material que nós temos trabalhado. E, dentre essas marcas, hoje falaremos sobre a liderança bíblica na igreja. Ela é a última marca destacada, mas não menos importante. Aliás, o autor, quando traz para nós, ele coloca essas duas marcas, a primeira e a última, como sendo as marcas fundamentais, porque é por meio delas que as outras vão acontecer na igreja. É pela pregação que se expõe uma boa teologia, é a pregação que expõe o evangelho. Aliás, toda pregação deve expor o evangelho. É por meio de uma liderança bíblica que uma igreja consegue disciplinar os membros que precisam de disciplina, controlar a entrada e a saída de irmãos da igreja. Então, desenvolver um bom discipulado a partir da própria liderança. Portanto, essa marca é fundamental. E quando a gente pensa em liderança, às vezes vem para nós uma ideia de algo autoritário, de algo que restringe. Mas, na verdade, a ideia bíblica de liderança é de governo, um governo de serviço. É uma liderança servil, é uma liderança que está ali para servir. Esta é a ideia de liderança nas Escrituras. Não é a mesma ideia da liderança do mundo, que é aquele que manda, que tem o cargo mais alto. No reino de Deus, na verdade, o maior é quem serve mais. E aqueles que são chamados para ser líderes na igreja são chamados para ser servos dos servos de Deus. Esta é a ideia da liderança. A liderança é algo natural. Deus nos fez com esta necessidade de liderar, tanto de sermos liderados como de liderar em algumas situações. E isso acontece na sociedade, isso acontece lá no seu trabalho, isso acontece na família e também na igreja. Nós vamos pensar hoje sobre liderança bíblica. Isso aqui é muito importante. Esse bíblica é o que está qualificando o tipo de liderança que nós pretendemos exercer na igreja do Senhor. E o que seria uma liderança bíblica? Pensando nessa ideia, eu vou apresentar para nós 3 conceitos rápidos aqui. O primeiro conceito eu vou chamar de escritura, que é exatamente a Bíblia
sagrada dada a nós. Segunda Timóteo 3:16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a nossa vida. E aí ele vai descrever como a Bíblia é útil. Então, esse primeiro conceito importante, a Escritura. Nós temos um segundo conceito que é o chamar de tradição. A tradição são aqueles costumes, é aquela cultura que nos foi dada ou construída por nós no nosso modo de ser igreja. Então, isso é a tradição. Pode ser uma tradição bem antiga, como pode ser uma tradição recente, criada recentemente, certo? São costumes que a igreja adquiriu ao longo do tempo. E nós temos também um terceiro aspecto aqui, que é a experiência. A experiência. São três aspectos que estão juntos e aparecem aí quando a gente pensa em exercer liderança na igreja. A questão de ser uma liderança bíblica é a ordem que nós vamos colocar esses três fatores. Eu posso, por exemplo, trabalhar com experiência, tradição e escritura. Ou seja, o que é que direcionam as minhas ações? O que é que direciona a maneira de ser igreja? É a experiência? É a tradição, em primeiro lugar? Ou é a escritura? Quando nós estamos falando de uma liderança bíblica, nós queremos dizer que a escritura é quem direciona a nossa maneira de ser igreja. Em primeiro lugar está a escritura. Depois nós podemos considerar a tradição e depois podemos considerar a experiência, o que tem acontecido hoje na vida da igreja. Mas a escritura está acima de qualquer outro parâmetro para dizermos o que é igreja e para entendermos a nossa maneira de ser igreja. Quando nós falamos de liderança bíblica, nós estamos nada mais, nada menos do que falando do sola escritura, aquele conceito que a Reforma Protestante resgatou de que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Isso em todas as áreas. Não poderia ser diferente na maneira de liderar a igreja do Senhor. Então, nós estamos falando de liderança bíblica e liderança bíblica na igreja. Então, isso é importante, porque a liderança bíblica pode acontecer em casa, na família, com a liderança do marido sobre a sua família, uma liderança de amor, uma liderança que serve, que cuida, que guia, que protege. A liderança pode acontecer em outros lugares, mas nós queremos falar da liderança bíblica na igreja do Senhor. E para isso eu gostaria de abrir um texto que é Efésios 4. Então vou colocar aqui para os irmãos acompanharem, de 11 a 13. Abra a sua Bíblia juntamente comigo. Efésios 4, de 11 a 13, diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonibilidade, à medida da estatura e plenitude de Cristo. Nós temos nesse texto o apóstolo Paulo dizendo que Deus concedeu liderança à igreja do Senhor. Aqui, no caso, ele vai citar alguns tipos de liderança. Ele diz apóstolos, ok? Aqui os apóstolos sendo os 12, mais o apóstolo Paulo. São os apóstolos que o Senhor Jesus escolheu para
a serem fundamento da igreja. E não mais existem apóstolos nos nossos dias, apenas os 12 e Paulo. Depois a escritura foi completamente desenvolvida, não sendo mais necessário a ideia de apóstolos. Apóstolos, o texto também vai falar para nós de profetas. Profetas aqui nós podemos entender como aqueles que expõem as escrituras. Esta é a ideia da profecia no Novo Testamento. Não é a ideia de trazer revelações do futuro, de revelar coisas que estão escondidas. Na verdade, a profecia no Novo Testamento é para encorajar, é para consolar, é a exposição da Escritura. Então, nesse sentido, nós temos os expositores da Bíblia. Então, já vimos apóstolos, profetas, evangelistas. Então, evangelistas são aquelas pessoas que têm grande facilidade em expor o evangelho. Geralmente são plantadores de igrejas, missionários em campos ainda não explorados. São esses irmãos muito úteis que lideram a igreja nessa exploração do campo, nessa ida do evangelho a lugares que ainda não conhecem a Cristo, ok? E nós temos também pastores mestres. Aqui há uma grande discussão se o apóstolo Paulo está falando de pastores e mestres. Eu, propriamente dito, entendo que ele está falando de uma só pessoa, o pastor mestre, que é aquele que cuida do rebanho de Deus, que pastoreia o rebanho de Deus por meio da Escritura, ensinando a Escritura, aconselhando com a Escritura e tendo a Escritura como o seu manual de trabalho para abençoar a igreja do Senhor. Então, veja, eu quero destacar aqui que Deus concede à igreja líderes, irmãos que vão servir em áreas específicas da igreja, irmãos que vão liderar a igreja em áreas específicas, para que o verso 12 vai dizer: para o aperfeiçoamento dos santos, para o serviço, o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos os crentes cheguem à maturidade, à perfeita imagem de Cristo. Então, o objetivo da igreja é trabalhar, o objetivo dos líderes é servir o povo de Deus, para que cada membro, cada irmão se torne maduro na fé e se pareça mais com Jesus Cristo. É por isso que Deus dá líderes à igreja. Agora, se formos pensar propriamente dito na liderança no Novo Testamento, nós vamos ver que os apóstolos, eles ensinaram a igreja sobre dois ofícios. O primeiro ofício é o que nós chamamos de presbíteros. Presbíteros. Essa palavra é uma transliteração do grego. Ela, se fosse traduzida, poderia ser traduzida como ancião, certo? A palavra presbítero significa ancião. Em outros lugares, aparece a palavra bispo ou episcopo. Episcopo. Então, nós vemos que tanto bispo como episcopo, como presbítero, são palavras correlatas nas Escrituras e se referem à mesma pessoa, aos presbíteros, que devem governar a igreja, devem liderar a igreja do Senhor. Mas também há um outro ofício, os diáconos. Também é uma palavra transliterada do grego para nós, e significa basicamente aquele que serve. Significa ministro, ok? Então, nós temos esses dois ofícios no Novo Testamento, que são os presbíteros e os diáconos, a quem Deus confiou a liderança da igreja, porque os apóstolos
todos morreram, mas eles deixaram as escrituras completas para nós, fechadas, e deixaram as igrejas sobre a responsabilidade dos presbíteros. Então, a liderança bíblica acontece por meio de presbíteros e diáconos na igreja. Isso não é uma invenção humana, isso não é uma invenção nossa que estamos querendo institucionalizar a igreja de Cristo. Pelo contrário, essa é uma invenção de Deus para que a igreja não fique sem liderança, para que a igreja se desenvolva e pareça cada vez mais com o Senhor Jesus. Isso é muito importante entendermos. E eu quero abrir, então, em alguns textos bíblicos que mostram exatamente isso que eu estou falando para os irmãos. Abra sua Bíblia em Filipenses 1. Esse é um texto bem interessante que mostra essa realidade para nós. Filipenses 1:1. Olha o que diz o texto. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Nós estamos falando aqui da década de 60 depois de Cristo, e Paulo está escrevendo à igreja daqueles irmãos que viviam em Filipos. E nessa carta ele escreve e cita especialmente diáconos e presbíteros, porque ele já tinha trabalhado isso naquela igreja, e aquela igreja já tinha uma liderança instituída. Agora, vamos ver nas viagens missionárias de Paulo como ele foi desenvolvendo essa ideia. Atos, capítulo 14. Abre a sua Bíblia lá. Atos 14, verso 23. Olha o que diz. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, qual era a rotina de Paulo nas viagens missionárias? Ele ia para uma cidade, evangelizava, ensinava o povo e ensinava o povo a escolher presbíteros para continuarem o trabalho de liderança na igreja. Essa era uma prática de Paulo. Quando ele deixa Tito em Creta, olha o objetivo de Paulo deixar Tito por lá. Abra sua Bíblia aí na carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui também. Tito 1, 5. Olha só. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Veja, a instrução bíblica para que a igreja escolha os seus presbíteros, para que cada igreja tenha a sua liderança formada. Quando a gente pensa em diáconos, nós vamos ver também várias instruções claras sobre esse assunto. Olha, 1 Timóteo 3, que também fala sobre presbíteros, mas no verso 8 fala sobre os diáconos. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Olha o verso 13, o que diz: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Nós estamos vendo que as Escrituras, o Novo Testamento, nos orienta a vermos liderança na igreja como presbíteros e diáconos. Talvez você esteja perguntando, então, qual a diferença entre um presbítero e um pastor? Qual a diferença? Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 5. Olha que texto interessante demais para nós. 1 Pedro 5,
verso 1. Olha o que diz: Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então, Pedro está rogando aos presbíteros daquelas igrejas que estão dispersas, daquele povo, para que eles pastoreiem o rebanho de Deus. Então, o que um presbítero faz? Um presbítero pastoreia. Então, basicamente, não existe nas Escrituras uma diferença clara entre o pastor e o presbítero. Nós fazemos essa distinção apenas didática, como o pastor sendo alguém que está trabalhando integralmente no presbiterato, enquanto os presbíteros são geralmente irmãos da própria igreja que foram consagrados ao presbiterato, mas que continuam com seus trabalhos, trabalhando durante a semana e não podendo, assim, se dedicar exclusivamente ao pastoreio do rebanho. Então, nós fazemos uma distinção apenas didática, mas um presbítero deve pastorear a igreja do Senhor. Eu poderia dizer, eu sou um presbítero com os demais presbíteros aqui da igreja. O apóstolo Pedro se colocou como um presbítero também. Então, nós vemos que não há distinção. O presbítero deve pastorear o rebanho de Deus. Nós vamos trabalhar um pouco mais sobre essa ideia do que é um presbítero e qual a diferença do presbítero para o diácono e como a igreja pode escolher os seus candidatos e escolher a sua liderança com sabedoria. Mas antes de entrarmos neste assunto, eu gostaria de falar sobre o governo da igreja. Por quê? Talvez os irmãos já tenham ouvido falar, mas há várias formas de governo da igreja, ou seja, de exercer a liderança na igreja. Eu vou citar 4 formas aqui rapidamente, apenas para que os irmãos tenham uma noção e entendam qual é a forma de governo da nossa igreja, tá? A primeira forma que eu quero citar para nós é o episcopal. É o governo episcopal, que é o quê? A liderança de um bispo. De um bispo, de um episcopo. Então, essa forma de governo é quando uma pessoa, que é o bispo, ele lidera os outros bispos e demais, digamos, pastores das igrejas. É uma forma que já foi muito usada durante a história da igreja, nós temos denominações assim. A própria, o movimento católico romano também usou esse tipo de governo, usa até hoje o tipo de governo episcopal. A igreja anglicana usa o governo episcopal, por exemplo, e outras denominações. Normalmente, igrejas neopentecostais usam um tipo de governo episcopal. Não quer dizer que esse modelo necessariamente seja ruim, eu não vejo como mais bíblico, porque, como temos visto, a Escritura mostra claramente que o governo da igreja deve ser plural, não apenas de uma só pessoa, porque, na verdade, existe só um cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. E todos os outros demais são instituídos por Cristo para liderarem a igreja de Deus. Então, esse é o governo episcopal. Talvez você já tenha ouvido falar no governo presbiteriano. Aqui, a ideia da liderança dos presbíteros. Essa é uma ideia bem mais bíblica em relação ao que a gente vê na Escritura. Nós vemos vários textos falando dos presbíteros liderando a igreja do Senhor. Então, a denominação mais conhecida que usa esse tipo de governo é a presbiteriana. Ela tem esse nome exatamente por conta do tipo de governo que eles têm na igreja, ou seja, um conselho de presbíteros. E quando tem os sínodos e os concílios,
são concílios de presbíteros. Cada igreja envia os seus presbíteros para presidirem a igreja nos concílios. Mas nós temos também o tipo de governo congregacional. Talvez você já tenha ouvido falar da igreja congregacional. A igreja congregacional, que até o pastor João Arantes foi pastor lá na igreja congregacional fluminense, ela utiliza exatamente esse tipo de governo, que é a liderança da congregação. Ou seja, a própria igreja é quem decide a maioria é quem toma a maioria das decisões sobre si mesma. Embora tenha geralmente um presbítero, que no caso é o pastor, essas igrejas geralmente têm diáconos. Algumas denominações que são congregacionais, por exemplo, tem o pastor e o grupo de diáconos, nem tem os presbíteros. É o caso da Igreja Batista, da maioria das igrejas batistas aqui no Brasil não tem presbíteros, embora a Igreja Batista nos Estados Unidos e a origem da Igreja Batista na Inglaterra tenha presbíteros. Okay? Mas a ideia aqui do governo congregacional é que a liderança da congregação, por exemplo, se tem uma assembleia ou um concílio, né, é um concílio das igrejas em si, não apenas dos presbíteros. É o governo congregacional. Eu pergunto, dentre esses três, qual é o tipo de governo da nossa igreja? Você acha que nós estamos mais próximos do governo presbiteriano ou do governo congregacional? Eu diria que nós estamos no meio entre o governo presbiteriano e o governo congregacional, irmãos. É impressionante. Nós estamos aqui, ó, numa linha entre esses dois tipos de governo. Por quê? Porque a nossa igreja tem um governo diferente. Nós chamamos esse governo de governo democrático representativo, que é a ideia da liderança dos presbíteros como representantes da congregação. É como se nós pegássemos o melhor do governo presbiteriano e o melhor do governo congregacional e mesclássemos essas duas formas de governo. Eu gosto de chamar esse tipo de governo da igreja, eu ouvi isso de alguém e adotei para mim, é o governo batisteriano. Nós não somos nem totalmente congregacionais e nem somos totalmente presbiterianos. Somos batisterianos nesse sentido, onde escolhemos os líderes da igreja, os presbíteros e os diáconos, e estes irmãos vão tomar as decisões, sendo os nossos representantes. Então, esta é a diferença do nosso governo, o governo democrático representativo ou batisteriano. Vejam a importância, então, de entendermos bem o que é um presbítero e o que é um diácono. Porque, como igreja, nós escolhemos irmãos que vão nos liderar nessas funções e podem ser uma grande bênção para a igreja do Senhor, como podem trazer grandes dificuldades para a igreja do Senhor. Portanto, é muito importante pensarmos nesse aspecto. Bem, eu vou parar esta aula por aqui, pensando que nós vimos a liderança bíblica na igreja, com os dois ofícios instituídos por Deus para nós, que são os presbíteros e os diáconos, e nós vimos o tipo de governo da nossa igreja, que é o governo batisteriano. Nós escolhemos irmãos que serão líderes e vão nos liderar nesse processo de
do presbiterato e diaconato na igreja local. Bem, na próxima parte da aula, acredito que na semana que vem, eu devo trabalhar com os irmãos a ideia do que é um presbítero, o que um presbítero faz, o que um diácono faz e como a igreja pode escolher com sabedoria os seus líderes, uma vez que nós estamos num processo aí de eleição. Muito em breve teremos a escolha de novos líderes para a nossa igreja. Portanto, esse é um assunto muito importante para nos dedicarmos. Espero que Deus tenha falado ao teu coração, espero que você tenha entendido melhor essa questão. Quem sabe Deus tenha despertado você, meu irmão, a ser um líder na igreja do Senhor, como um privilégio, como alguém que vai servir a igreja de Deus por meio da liderança. Vamos orar, encerrando assim a nossa aula. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não deixa a tua igreja sem direção. O Senhor nos dá a tua palavra e o Senhor nos dá líderes, homens que vão conduzir a tua igreja. Muito obrigado por isso. Abençoe a nossa igreja, a sua liderança, estes irmãos que já estão te servindo e servindo ao teu povo aqui. Que o Senhor os fortaleça e os abençoe, Deus. E por meio deles, abençoe a tua igreja também. Nós oramos assim, muito gratos por esse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Que Deus abençoe cada um. Um abraço.